A condenação de Jair Bolsonaro também repercutiu na imprensa internacional. Arthur Coelho. A inédita condenação de um ex-presidente da República no Brasil por tentativa de golpe de Estado estampa as páginas dos principais veículos pelo mundo. O britânico The Guardian disse que Bolsonaro foi condenado por planejar um golpe militar e tentar aniquilar a democracia brasileira. A BBC explicou que a maioria dos ministros entendeu que o ex-presidente é culpado por liderar uma conspiração para manter ele no poder após as eleições de 2022. O americano Washington Post destacou que o julgamento divide a sociedade brasileira e que Bolsonaro continua sendo um ator político poderoso no Brasil. O The New York Times apontou que Bolsonaro foi condenado por liderar uma conspiração fracassada para anular as eleições de 2022 e avaliou ainda que a decisão do Supremo deve aumentar as tensões entre Brasil e Estados Unidos. O Wall Street Journal foi na mesma linha. Afirmou que a condenação deve inflamar a disputa entre Trump e Lula. O presidente americano, inclusive, se manifestou, se disse surpreso e insatisfeito com a decisão que classificou como terrível. Olha, obviamente há muitas perguntas na cabeça do nosso ouvinte e pode crer que são perguntas que também estão na nossa, porque ainda não há respostas para algumas questões. Por exemplo, Bolsonaro será preso? Qualquer coisa que a gente diga aqui será especulação. Ele pode ser preso em regime fechado, ele pode permanecer onde está, na sua casa, em regime domiciliar, caso Alexandre de Moraes e os demais ministros entendam que, por apresentar condições frágeis de saúde, idade avançada, seria uma cautela mantê-lo em casa, seria mais seguro até para o bem-estar do próprio preso. Não custa lembrar que condenação não é vingança, né? A justiça não busca o sofrimento do condenado, né? Então isso é uma possibilidade que está no horizonte, o cumprimento em regime de prisão domiciliar. Ele pode ser condenado também ao regime fechado e ser levado a uma carceragem, onde também não se sabe, né? Ele pode, por exemplo, ter o complexo da Papuda, em Brasília, como destino. Há a possibilidade de que ele seja levado a um quartel militar, uma vez que é um ex-militar, tem essa prerrogativa, embora tenha perdido também as patentes ontem na decisão. Agora, essa alternativa é vista com muita ressalva por alguns dos comandantes, devido ao risco de atrair novos apoiadores à porta do quartel em que eventualmente Bolsonaro possa estar preso. Então tudo isso vai ser discutido. Uma outra possibilidade é que a pena seja cumprida em isonomia ao que aconteceu com o atual presidente Lula, que ficou recluso numa sala da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Neste caso, ele seria levado àquele prédio espelhado da APF em Brasília e seria mantido em uma sala ali. Então essas três possibilidades estão no radar no caso de um regime fechado. Lembrando que há uma boa possibilidade de que Bolsonaro cumpra essa pena em casa, em prisão domiciliar. O fato de Alexandre de Moraes ter decretado cumprimento inicial em regime fechado não é determinante, ele ainda analisará os recursos da defesa. Quando isso acontecerá? Aí, como disse João Pedro Melo, também não dá para saber. A defesa tem até 5 dias para apresentar esses recursos e Alexandre não tem um tempo limite para que analise tudo que for apresentado, né? A gente pode especular aí 2 semanas, 3 semanas, no máximo 1 mês, para que a gente tenha o início do cumprimento da pena. A anistia certamente ganhou força no Congresso Nacional, né? O assunto ganhou tração, né? Depois do voto em contrário de Luiz Fux e, finalmente, o julgamento pode subir ao plenário, pode ser realizado novamente, pode ser suspenso, talvez no futuro, né? Hoje não, mas, quer dizer, até pode, né? Dependendo da análise dos embargos, mas é uma chance quase nula de acordo com os juristas. A maior possibilidade é que, com uma eventual vitória da direita, uma direita muito empenhada em libertar Jair Bolsonaro, nós tenhamos uma nova configuração no Supremo Tribunal Federal, porque o próximo presidente terá o direito a indicar 3 ministros, né, para a vaga daqueles que vão se aposentar. E aí, contando com uma, enfim, eventual troca de entendimento de alguns ministros que, digamos, não sejam tão assertivos, né, nas condenações e nas falas a respeito de Bolsonaro, Dias Toffoli é um exemplo.
poderia se formar uma maioria ali para você simplesmente cancelar o julgamento. Mas isso é coisa que a gente vai discutir daqui a alguns anos, né? Então é isso que está no horizonte de Jair Bolsonaro, né? Por enquanto, muitas perguntas e poucas respostas. O surpreendente foi essa dosimetria ter sido, né, como a gente disse um pouco mais cedo, divulgada ontem. Pois é. Porque tudo Isso me pegou de indicava que surpresa. seria nessa sexta-feira, que seria hoje, né? As redações dos jornais, estava todo mundo Isso me esperando pegou que escrevi para que vocês esse duas. anúncio Né? fosse Falei, ontem, isso estava no radar? Não estava. ontem não. Ninguém Foi, estava emendou esperando. uma coisa na outra e, E já foi partiu. muito rápido. Foi muito rápido. A discussão da dosimetria, se durou 1 hora, foi muita coisa. A gente Né? esperava ao longo de todo o dia de hoje, né, de toda essa sexta-feira. Ao longo as de duas toda sessões, sexta-feira, segunda, talvez manhã semana e que vem. tarde, exatamente. Né? Mas foi tudo muito Foi. rápido. Né? Com pouquíssimas divergências. As que surgiram foram resolvidas rapidamente. E é isso, né? Hoje, portanto, não tem mais julgamento. O julgamento acabou ontem. Né? Um dia antes do previsto.